sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a rotina, a realidade, o dia a dia de um dos hospitais de campanha em atividade no nosso país. Olha, falando a respeito do hospital de campanha, em todo o Brasil a gente tem visto alguns estados trazendo essas estruturas para que possam atender os doentes com sintomas leves e também sintomas médios. O Hospital do Pacaembu, ele tem capacidade para 200 pacientes. Só na cidade de São Paulo, uma das mais afetadas pela pandemia do novo coronavírus, já existem 2 hospitais operando, um no estádio do Pacaembu e outro no complexo do Anhembi. E mais um será instalado ali no complexo esportivo do Ibirapuera. A criação desses centros de atendimento, gente, não está restrita às capitais, aliás, nem pode ser assim. Em várias cidades pelo nosso país, hospitais de campanha já operam ou estão sendo construídos. No estado de São Paulo, por exemplo, há estruturas de atendimento em cidades como Franco da Rocha, Taboão da Serra, Suzano e também em Osasco. Nesse final de semana também foi inaugurado um outro hospital de campanha no Anhembi, na zona norte da capital. Já tem paciente por lá também? Isso é uma situação curiosa, porque estava previsto para ser inaugurado esse hospital na próxima quarta-feira, dia 15, mas aí emergencialmente a prefeitura decidiu abrir as portas já no sábado, então ele já recebeu pacientes. E a previsão é que no dia 1º de maio, o terceiro hospital de campanha da capital seja inaugurado, o que vai funcionar no ginásio do Ibirapuera com 240 leitos. Então, para entender melhor como é a operação em um desses hospitais, o Item Mais conversou com a médica Liliane Dutra. A Liliane é cirurgiã geral e está trabalhando no hospital de campanha da cidade de Guarulhos. O dia a dia dela está muito corrido, mas ela conseguiu tirar 20 minutinhos para conversar com a nossa equipe. A Liliane contou para a gente como era o dia a dia de trabalho dela antes da pandemia da Covid e antes de começar a trabalhar no hospital de campanha. Eu sou médica há muitos anos, trabalho em algumas frentes, trabalho junto a pronto atendimento como médica, atendendo a pacientes, trabalho como auditora médica também e faço a parte administrativa em algumas situações. Então, eu sempre trabalhei bastante, claro, nada comparável agora com essa questão da pandemia, pelos motivos óbvios, O Hospital de Campanha de Guarulhos, gente, tem algo muito interessante e dizem que é determinante num momento como esse, que é a triagem por drive-thru. A Liliane fez parte do grupo que deu início, inclusive, à ideia desse atendimento e ela contou pra gente como a coisa toda se desenvolveu até chegar no hospital. Frente a toda essa necessidade de atendimento pelos números tão elevados da pandemia, já visto em outros lugares, surgiu a necessidade de atender uma solicitação sobre como atender uma população dando mais conforto e mais dedicação ao coronavírus mesmo. Então foi tida a ideia de que a gente poderia trabalhar num sistema de drive-thru, já que a ordem seria de não ir às unidades para não haver problemas de contaminação. A ideia de fazer um drive-thru para as primeiras orientações foram uma ideia que surgiu junto ao que a gente estava vendo, principalmente nos Estados Unidos, um pouco diferente, mas que ajudaria a comunidade a ter um pouco mais de confiança no sentido de não estar tão assustada para ser atendida em suas necessidades de dúvidas e até de sintomas para serem orientados. Junto a isso surgiu a necessidade de atendimento à população que não viria de carro. Então foi criada a ideia de fazermos um drive-thru para os que estavam nos carros e para os pedestres foi criada uma triagem para o coronavírus, é uma unidade voltada ao coronavírus, cuidando destes pacientes através de consultórios médicos para tirar dúvidas, para poder encaminhar se fosse necessário, até a unidade estar com a sua parte de internação também concluída. Ela também detalha para a gente como está a rotina de atendimento aos pacientes da Covid-19. Bom, o cotidiano é bastante atarefado, porque não é fácil montar uma estrutura em cerca de 15 a 17 dias.
já com a unidade de internação funcionando logo após isso, com todas as regras, com todas as arrumações, com todas as partes legais, com manuais, protocolos, montagem de um laboratório, montagem de farmácia, almoxarifado, toda a parte de internação, uma UTI funcionante e atendendo, como eu falei, já uma triagem de pacientes e também o drive-thru. Nós atendemos aos 2 tipos de pacientes, tanto aos pacientes encaminhados através de consórcio, pacientes do município e também dos pacientes particulares e de convênios. A carga horária de plantão sempre habitualmente 12 horas, quando não de plantão, muitas vezes 8, 10, 12 ou até mais horas. Atualmente muito mais, né? Em média 15 horas por dia. A ideia geral de todos os hospitais de campanha que estão sendo montados é justamente abrir uma frente de atendimento de um aspecto mais rápido, teoricamente passageiro, né, com um tempo limitado de atuação, de acordo com o que se pretende que dure essa pandemia, segundo os números que estão sendo observados nos outros países. Seria muito difícil, com o tipo de construção que o Brasil tem, com as infraestruturas que o Brasil tem no sentido de construção civil, engenharia civil, vamos dizer assim, né? A gente ter como levantar tão rápido estruturas que não fossem com esta metodologia de campanha. Então, eu creio que isso é uma coisa benéfica, uma coisa que pode ajudar um número muito grande de pacientes. A proposta do hospital de campanha, na verdade, é tentar aliviar as unidades básicas de saúde voltadas para esta questão da pandemia e também aumentar a possibilidade de leitos. Hoje em dia nós estamos vendo a gravidade, a necessidade de leitos de UTI e também de leitos para acomodar a população que não está tão grave, mas que precisa de atenção médica porque pode ter um agravamento de sua patologia. Então, a ideia foi desafogar as unidades básicas porque, infelizmente, as doenças continuam acontecendo. Nós também continuamos tendo os infartos, os acidentes, os AVCs e junto a isso, acrescido a esse movimento que já é grande nas unidades, ainda teria todos os números de atendimento de uma patologia grave, pandêmica. Então, foi visão da questão administrativa da Prefeitura de Guarulhos, tentar trazer alguma coisa de cunho rápido para aumentar essa capacidade de atenção. Sempre que a gente fala de atendimento, seja no hospital convencional, seja no hospital de campanha, a gente está falando sobre essas pessoas que chegam para cuidar, né, dos pacientes. Então, a gente tem que ter um olhar muito carinhoso, atencioso à vida do pessoal da saúde. É exatamente isso. A gente perguntou para ela como está a vida pessoal dela. Família, né? Cuidados, enfim. Escutem. Tenho uma família linda, graças a Deus. E estou afastada deles todos, porque como trabalhamos com uma área contaminada, temos todos os cuidados, mas poderíamos colocar em risco a saúde, tanto dos netinhos pequenos como dos filhos. Então, eu estou afastada, estou morando temporariamente aqui em Guarulhos para poder dar assistência à nossa unidade. E essa é uma parte bastante difícil, porque a gente é uma família bastante unida e essa parte do afastamento, do isolamento de quem você ama, cuida, zela, curte, come junto, se abraça, brinca com os netos, essa é uma parte que dói mesmo bem fundo, né? Mas a gente espera que passe logo, vai passar e com isso a gente vai poder também continuar comemorando com a graça de Deus em família. O caso da Liliane se soma ao de vários profissionais de saúde que estão ali na linha de frente ao combate ao novo coronavírus. Há alguns dias, a gente falou com uma médica brasileira que atende aos pacientes da doença lá na Espanha. Ficou interessada? Ficou interessado? Então você pode procurar pelo episódio do dia 1º de abril para ouvir o depoimento emocionante da Paola Pasquale. Para o episódio de hoje, a gente também conversou com o Diego Félix Carvalho. O Diego é técnico de enfermagem no Hospital Albert Einstein, que fica na Zona Sul de São Paulo. O Diego trabalha há 5 anos no hospital e contou para a gente o que mais mudou na rotina dele, claro, por causa da pandemia. A
minha rotina era a seguinte: a clínica que eu trabalho é clínica médica cirúrgica, gastroenterologia. Ou seja, a gente recebia pacientes, casos clínicos ou cirúrgicos, especificamente cirurgia de médio e grande porte. Então, nós fazemos os cuidados desses pacientes e já tem um tempo que eu trabalho com isso, né, aqui dentro do hospital, 4 anos precisamente. E com a chegada da epidemia aqui no Brasil, a gente teve que mudar a nossa rotina. O fluxo de atendimento, o número de pacientes ficou igual. O que mudou foi a clínica mesmo, né? Cuidávamos de pacientes que tinham problema gástrico e atualmente a gente cuida de paciente que está suspeito ou infectado pelo Covid-19. E aí, com os números crescendo, o hospital está adaptando algumas unidades para poder atender esse tipo de paciente. O melhor manejo, a gente tem as reuniões, os cursos, né, para a gente se apropriar bem do assunto. O que mudou, assim, que é bem notável, a gente usa mais EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, tipo gorro, óculos, máscara, avental, luva, o que a gente usava para pacientes quando era necessário, específico. Com a mudança da clínica, a gente usa para todos os pacientes. Então, o atendimento é o mesmo, a gente verifica sinais, entra no quarto do paciente para saber como que ele está se sentindo, faz as medicações que tem que ser feita, presta assistência de enfermagem como tem que ser feita. A única coisa é que o atendimento é um pouco mais demorado porque a gente precisa se paramentar antes de entrar no quarto, dentro do quarto onde a gente vai manusear os medicamentos, a gente precisa fazer uma higienização, tem que ter todo o cuidado para falar com o paciente, para a gente ter o cuidado assim, de não se infectar e também não ficar transmitindo o vírus para outros pacientes. Então esse é o ponto-chave que mudou na nossa assistência, os equipamentos de proteção individual. Não tem uma linha de perfil assim, por exemplo, só está chegando o paciente do grupo de risco. Não, a gente está recebendo pacientes de todas as idades, com ou sem comorbidades, e aquilo que eu te falei, a gente está recebendo pacientes com suspeitas ou já com Covid detectado. E não tem um perfil exato, não. A gente tem pacientes jovens também. Como medida de segurança para o colaborador e, claro, para o paciente, quando esse paciente é admitido na unidade, independente de ser na clínica ou no pronto-socorro, que já existe a hipótese de suspeita, toda a paramentação, todo o isolamento, ele já é feito a partir do momento que o paciente entra dentro do hospital. Por quê? Aparentemente, às vezes, a gente vê o paciente que está com suspeita, que não tem nenhum sintoma, parece inofensivo. Mas aí vem a confirmação do exame que dá positivo. Então, por isso que a gente já entra com essa proteção empiricamente, porque é um método da gente se proteger e proteger o paciente. Então, a gente cuida dele na suspeita com todos os EPIs. É o mesmo manejo quando a gente tem um paciente que já está positivado. Quando o exame do paciente sai que dá positivo, a conduta é a mesma, a não ser que a mudança clínica dele mude e a equipe médica tome um outro tipo de conduta. Caso contrário, não. Depois dessa mudança, né, e todas as indicações da Organização Mundial da Saúde, nós, profissionais da saúde, a gente já tinha alguns cuidados, como a gente trabalha no hospital, é um ambiente que tem bactérias, que tem vírus, então a gente sempre tem um cuidado. Com essa pandemia, a gente está tendo um cuidado assim especial, um olhar especial.
Então, a gente já não está vindo com o uniforme que a gente trabalha, a gente vende roupa comum e aqui no hospital a gente coloca o uniforme da instituição. Isso é um cuidado que a gente já está tendo. E aí, antes de ir para casa, a gente troca e coloca a roupa comum para poder ir para casa. Chegando em casa, toda essa roupa a gente deixa fora, a gente não entra. Por exemplo, eu faço assim, meu calçado eu deixo fora de casa ensacado. A roupa já vem ensacada e eu coloco num lugar já para lavar, especificamente. Minha mãe já deixa um lugar separado. E essa roupa é lavada separadamente. E aí eu entro dentro de casa, já faço a minha higiene pessoal. Tomo meu banho e aí, a princípio, eu estou seguindo uma vida normal. Tenho contato com meus pais e meus irmãos, que moram comigo, mas é claro, a gente não está se abraçando, se beijando ainda. E como muita gente que está trabalhando aí na linha de frente do combate à pandemia, o Diego mora com os pais, irmãos e avós em Guarulhos. Guarulhos, para você que não é de São Paulo, Guarulhos fica na Grande São Paulo. E como ele está ali em casa com todo mundo e está trabalhando também no hospital, claro, o Diego está com receio, com medo de levar o vírus para a família dele. Eu acho que nesse momento é uma angústia de todos os profissionais e todos os cidadãos aí que estão aí fora, com medo de ser infectado. Eu não posso mentir e falar para você que a gente não tem medo. A gente tem medo, mas é nossa profissão e a gente está brigando aí com essa epidemia. Eu moro com minha mãe e meus irmãos, minha casa é um sobrado, na casa de baixo mora minha avó, a qual eu não estou tendo contato. Essa eu nem vejo ela, com receio mesmo, que ela faz parte do grupo de risco. Então a gente tem o receio, né, de ser infectado. E eu acho que assim, a angústia maior de nós profissionais de saúde, talvez ser infectado e infectar alguém da família. Então a gente tem essa angústia, essa preocupação no momento. E a gente toma todas as medidas preventivas e a gente não quer que isso aconteça com ninguém e muito menos da nossa família, né? E acho que é um momento delicado que a gente está vivendo, porque de forma geral o brasileiro ele é muito abraça, beija, né? Cumprimenta. A gente tem essa coisa de chegar mais perto da pessoa, de ter mais contato. Neste momento, assim, não poder ter contato de abraçar as minhas sobrinhas, a minha mãe, por exemplo, é um pouco difícil, assim, é um pouco angustiante. E além da exaustão de dias estressantes de trabalho, o Diego contou algo surreal, que muitas vezes ele tem que lidar com o preconceito das pessoas que ficam sabendo que ele é um profissional de saúde e que, enfim, ele está tendo contato direto ali com a pandemia. Ainda existe uma população menor, mas que é leiga ou que tem um certo receio de chegar próximo da gente, por exemplo, no transporte público. Aconteceu, né, de alguns colegas relatar que, sente uma certa aversão, assim, pessoas olham para os profissionais da saúde, né, que estão uniformizados, e acho que tem um pouco de medo, né? Eu não sei se elas sentem que a gente transmite, mas que na real não é nada disso. Mas eu também já senti isso. Como eu vou trabalhar agora com roupa normal, então eu não consigo dizer isso, mas isso é um relato de outros colegas. Aos 26 anos, o Diego nunca imaginou que iria viver isso, queria trabalhar no combate a uma pandemia. Na carreira da enfermagem, acho que como toda carreira, a gente sempre enfrenta obstáculos, né, e isso é muito bom, isso faz parte do nosso crescimento, né, pessoal e, sem dúvida, profissional. Mas, assim, em nenhum momento a gente pensou que passaria por isso. Teve outras epidemias que não chegou no Brasil, mas a gente nunca imaginou, assim, acho que ninguém pôde imaginar, né? Então é isso. O Item Mais de hoje acabou. A gente se vê amanhã. Não, a gente se ouve. Beijo. O Item Mais é produzido pela CNN Brasil.
Você pode acompanhar todos os nossos podcasts pela sua plataforma de preferência e a gente tá em todas, hein? E dá para ouvir tudo isso também, claro, no nosso site. Acessa lá cnnbrasil.com.br. Um beijo, tchau.